dia, boa tarde, boa noite a vocês que estão nos assistindo, seja lá em que horário for. É um prazer muito grande contar com a presença de vocês no primeiro programa da segunda temporada do Happy Hour do Mercado Imobiliário, que é uma promoção em atenção aos 47 anos da Imobiliária São Vicente. A gente fez a primeira série quando a empresa comemorava os seus 45 anos. E para essa primeira edição, a gente trouxe um nome que está realmente fazendo a diferença no mercado imobiliário local, na parte que nós somos até carentes, podemos dizer, o nosso mercado, que é de formação, de qualificação dos profissionais que atuam. Então, hoje a gente está aqui com o Leonardo Compartz, que é sócio da Anlab, e está com vários projetos bacanas que a gente vai apresentar ao longo desse encontro. Então, muito obrigado pela presença, Leonardo, pela tua disponibilidade. Joia, eu que agradeço a atenção aí, já aproveitando para parabenizar pela jornada aí de 47 anos aí. Muito obrigado, muito obrigado. É algo que nos orgulha muito e nos dá uma grande responsabilidade para seguir essa caminhada. Deixa eu te fazer uma pergunta inicial, que é: quem é o Leonardo Compartz? Então, em 30 segundinhos, para te apresentar, fala um pouco de ti para a gente saber quem tu és. Eu sou engenheiro eletrônico de formação, então a minha conexão toda sempre foi com a indústria. Eu fui executivo da Gerdau por muitos anos, fiz uma carreira longa dentro da Gerdau, e os últimos 10 anos em que eu estava na empresa, eu fui responsável pela área de inovação, né, pelo programa de inovação da Gerdau a nível global. E aí foi uma escola muito grande para mim. Quando eu saí em 2016, logo em seguida eu acabei conhecendo o Bruno e o Fred, que já eram sócios da Anlab, já se conheciam. A gente deu uma reorientada na Anlab para trabalhar mais como uma prestadora de serviços em gestão de inovação, e aí eu me juntei a eles como sócio. Então, venho trabalhando desde então com esse escopo aí. E qual é o foco da Anlab, né? Eu acho que a gente poderia aproveitar, falar da Anlab já antes de chegar no tijolo, que é o nosso destino. A gente da Anlab dá uma falada sobre o Instituto Caldeira e até aproveitar esse teu conhecimento vasto e já desde, imagina, o termo da Gerdau, e tocar aí o mercado de inovação já, que é tudo isso que vocês estão inseridos. Isso. Então, como eu falei, né, a Anlab ela já existia em 2017, por ali, acho que foi 2018 que eu me juntei com eles. E nessa época existia um movimento já protagonizado aí pela prefeitura do município e as universidades nossas aqui da região, que é o Pacto Alegre. O Pacto Alegre ele tem por missão, de fato, transformar a cidade num polo de inovação, né, com um olhar muito forte também para evitar a evasão de recursos que se formam aqui, especialmente os voltados à tecnologia. Nós temos bons cursos de formação, né, em tecnologia da informação aqui na região metropolitana, e a ideia de manter esses recursos aqui era importante, e para isso a gente precisa de uma economia que retenha esses profissionais. Então, a ideia era construir um polo de inovação. Havia uma intenção, junto com isso, de uma revitalização do Quarto Distrito. Então, dentro dessa ideia toda, né, se pensou em usar o Quarto Distrito como um distrito de inovação, muito a exemplo do Arroba 22, lá em Barcelona, que foi exatamente isso, né? Era uma antiga área industrial que foi revitalizada e se tornou um distrito de inovação. Então, a ideia do Quarto Distrito era um pouco isso. E na época, a iniciativa privada, alguns empresários aqui de Porto Alegre, se reuniram, né, para fazer se juntar ao Pacto Alegre, mas com um braço da iniciativa privada.
E aí surge a ideia de criar-se um instituto de inovação, né? Foi nessa época a Anleb também se aproximou desse grupo e se viu a oportunidade, então, né, de sediar esse instituto junto da antiga instalação das fábricas Renner, né, ali no 4º Distrito. O prédio, né, tinha disponibilidade para acomodar, e aí então as negociações avançaram. Houve um período aí de certa forma, atrair, né, e convencer vários empresários a participarem desse empreendimento. Então, né, vários empresários aqui do Rio Grande do Sul se juntaram, e aí se funda o Instituto, que se chamou Instituto Caldeira. Da antiga fábrica da Renner, existia uma caldeira que o AJ Renner trouxe da Suécia para cá, ou da Escócia, mas enfim, né, foi uma caldeira importada, numa época que ainda não havia produção de energia para uma fábrica daquele porte. Então essa instalação toda dessa caldeira que produzia energia ainda continua lá, permanece lá, e aí foi, né, também redesenhada para se tornar um espaço de eventos, e o Instituto levou o nome do Instituto Caldeira por causa disso, né. Bom, a partir dessa experiência de formação do Instituto Caldeira, que o envolvimento da Anleb nesse trabalho, a gente foi adquirindo uma experiência também, né, em entender como é que, enfim, quais são os elementos chaves de um hub, por que um hub existe, o que a gente precisa, né, para fazer um hub funcionar. E como o Instituto Caldeira tomou vida própria, né, hoje ele tem a sua administração e tudo. Pois é, a Anleb não gerencia o espaço. Não. Quem gerencia o espaço do Instituto Caldeira é a gestão do Caldeira. Tá. O Instituto Caldeira tem a gestão dele. Tá. E a Anleb hoje a gente tem uma sala dentro do Caldeira, então fazemos parte do ecossistema. Sim, são um dos inquilinos lá. Exatamente. Né? E temos um espaço maior também, junto ali na Avenida Frederico Mendes, ali na Rua Frederico Mendes, em frente ao DC Navegantes, onde a gente roda um projeto nosso da Anleb, que é o Tijolo Hub. Então, o Tijolo foi uma iniciativa que nós criamos alguns anos atrás, inspirados em alguns outros hubs de nicho que a gente viu surgir mundo afora, né? Então, existe vamos dizer assim, existe um benefício muito grande de você juntar várias empresas diferentes, como acontece no Instituto Caldeira, porque essa diversidade ela favorece, né, enfim, ideias, conexões, do próprio ponto de vista técnico também, né, os técnicos que trabalham lá, desenvolvedores, etc., acabam conhecendo outras tecnologias, maneiras diferentes de fazer as coisas, então isso tudo favorece muito a inovação. Por outro lado, existe uma limitação do ponto de vista do que o Hub consegue oferecer, porque como tu tem uma diversidade muito grande, né, você precisa oferecer, vamos dizer assim, entregáveis que são mais genéricos, né, porque é um leque muito grande de empresas. Então, a gente viu a oportunidade de criar alguma coisa para um nicho, para uma cadeia de suprimentos, né, e aí a gente olhou para a cadeia da construção civil e do agronegócio. Essas foram as duas cadeias que a gente olhou. O agronegócio a gente fez em parceria com o Tecnopuc, então existe hoje o Hub lá dentro do Tecnopuc, que é o Celeiro Hub. Eu adoro os nomes de vocês, Celeiro e Tijolo, isso ajuda. O nome é importante, né? Também. E o Tijolo Hub foi o hub que a gente, enfim, estruturou pensando na cadeia da construção civil. Tá? Por quê? Porque são cadeias, tanto o agro como a cadeia da construção civil, são duas cadeias importantes, tem uma presença importante no PIB da região, né? E são cadeias carentes de inovação. Tá? E a construção civil, em especial, tem até algumas pesquisas que saíram uns anos atrás, ela está num ranking, assim, nas últimas posições, né? E se a gente pensar do ponto de vista, daí não do mercado imobiliário, mas do ponto de vista da construção em si, a gente continua construindo do mesmo jeito há muito tempo. Até assim, me arrisco a dizer que o setor agro do Brasil, ele já envolve muita tecnologia, né?
Então, tanto que acho que foi o setor que, em termos de ganho de produtividade, nos últimos 30 anos, o que se destacou foi esse. Exatamente, né? Exatamente. Então, eles também devem estar, né, necessitando de inovação, mas acho que o mercado imobiliário precisa mais. Exatamente. Eles já estão, o agro está num outro momento, né? Já está num outro momento. E aí a gente viu essa oportunidade dentro da construção civil, da cadeia toda, né? Então, a ideia do tijolo é atender desde os fornecedores de matéria-prima para a construção civil, todos os serviços ligados à construção, serviços de engenharia, ou até de back-office, né? Como é, por exemplo, software, serviços jurídicos, serviços de seguros, serviços, enfim, né? Os mais diversos que acabam que é uma cadeia servindo. Enorme, né? É uma cadeia enorme. Quanto do PIB brasileiro ou gaúcho, não sei se tem essa informação assim de cabeça, porque não foi combinado, então estou perguntando para ele agora. Se souber, é meio enciclopédico, assim, né? Mas tu tem uma noção, assim, eu mesmo não tenho aqui agora de cabeça. Não, eu também não tenho essa informação aqui de pronto, assim. Mas é uma participação relevante, né? É importante. E, de certa forma, existe é uma cadeia interessante, porque ela meio que se forma regionalmente, né? Então, você tem aqui algumas incorporadoras e construtoras imobiliárias que atuam aqui na nossa região. Se você vai lá para Passo Fundo, vão ter outras, para a Serra Gaúcha vão ter outras, o nosso litoral aqui tem... Enfim, né? Alguns players maiores que já começam a atuar também, né, em diferentes praças e incorporadoras a nível nacional, inclusive, mas ainda tem esse aspecto meio regionalizado. Então, a ideia foi, né, como é que a gente faz para ajudar essa cadeia a se desenvolver? No fundo é isso. Né? O que a gente está mirando dentro do Tijolo Hub é como é que a gente desenvolve a cadeia do ponto de vista de ter mais oportunidades de negócio, né, de crescimento, tanto dos negócios em si, do ponto de vista de resultado, como também o crescimento das pessoas, né, que trabalham nessa cadeia. Então, podemos dizer assim que a missão, embora esteja hoje é mais propósito que se diz, né? Mas digamos, acho que tudo isso leva à mesma coisa, que é definir o objetivo principal da empresa, uma instituição. Poderíamos dizer que o tijolo veio então para desenvolver melhor a cadeia da construção civil, da indústria da construção civil como um todo, em todos os seus diferentes players. Exatamente. Bem legal, bem legal. O que vocês percebem como sendo o principal gap assim, na cadeia e onde vocês podem agregar um valor maior? Se é que existe um principal, ou sejam vários a serem atacados, vamos dizer assim, né? E como é que tem sido a receptividade da comunidade da indústria em relação ao projeto de vocês? Legal. A receptividade tem sido muito boa, né? E eu diria assim, hoje nós temos praticamente assim, 1/3, são hoje em torno de 40 empresas associadas, 1/3 dessas empresas são de serviços variados, né, para a cadeia, 1/3 são imobiliárias, né, ou empresas que trabalham com o mercado imobiliário, e 1/3 são construtoras, incorporadoras, né, nessa linha. Então, é mais ou menos... Só para entender um pouco melhor, porque imobiliária também é serviço, né? Então, esse primeiro 1/3 de serviço seria, por exemplo, gestores de obra, arquitetos, engenheiros, softwares. Pessoal que faz gestão de obra, software para gestão. Tá. É mais isso. Mais isso. É o que a gente... Sim, aí, digamos, mais core business mesmo da construção imobiliária e construção 1/3. Bom, até já... Começo aqui enaltecendo aqui esse mix que vocês conseguiram fazer, porque normalmente esses públicos não dialogam no mesmo ambiente institucional. Claro que no dia a dia do trabalho, sim, mas as instituições são o Sinduscon, que é dos construtores, aí tem alguns sindicatos dos corretores, aí tem os dos arquitetos, né?
Então o tijolo já começou quebrando essas barreiras e unindo, unindo muito legal, muito legal. E este é um dos elementos fundamentais do Hub, porque se a gente for olhar para uma indústria, por exemplo, não vamos falar da construção civil, vamos falar de uma outra indústria, né? Se você tem uma grande empresa, uma grande corporação, tem um papel, né, de incumbente numa cadeia dessa, né, que é a principal empresa, né, a referência numa cadeia qualquer, ela tem um limite de crescimento. Ela vai crescer até o que a cadeia consegue fornecer ou absorver dela, né? Então, chega um momento, e isso já foi uma inovação no passado, hoje até é uma realidade em várias empresas, em que não adianta mais você investir só no seu negócio, né? Você precisa fazer os teus fornecedores, né, crescerem também, se desenvolverem também, porque eles vão conseguir te entregar com maior previsibilidade, com menor tempo, com um preço melhor, sem defeitos de fabricação, né, com qualidade, com menos problemas de processamento fiscal, etc. e tal. Então, você precisa olhar para a cadeia, né, a gente chama a montante, né, para trás, e a jusante também para frente, que é os clientes, né? Então, se você tem uma massa de clientes que também são pequenos negócios e esses clientes não se desenvolvem, você perde oportunidade de venda também, né? Então, como é que eu consigo ajudar esses caras a crescerem? E aí vem assim, um trabalho forte do tijolo nesse sentido, né? Existem outras iniciativas que a gente também já fez, vamos dizer assim, que fazem, a gente chama isso de encadeamento produtivo, né? De trabalhar com a cadeia toda, e faz isso de uma maneira muito mais ativa, né? O tijolo ele vai, assim, de certa forma, tangenciando, né, e tentando trazer esse conceito para dentro da cadeia. Então, o que a gente faz dentro do tijolo hoje? A gente desenvolveu, né, são 3 pilares. Um pilar é de conhecimento. Então, é super importante para as empresas. O que gera resultado, no final das contas, são as pessoas usando conhecimento, né? Quando a gente vê um produto novo, uma tecnologia nova, vou pegar o iPhone aí, porque é meio que um ícone, não tinha nada de muito novo no iPhone, né? Quando ele foi lançado, a não ser o conceito em si, né? Mas display de cristal líquido já existia, né? Com touch, enfim, telefone celular já existia, nada disso eram novidades no mercado, mas a ideia de pegar aquilo tudo, juntar, né, e colocar num produto diferente, né, que teria uma entrega diferente, foi uma baita sacada. Então, conhecimento é uma coisa muito importante. A gente procura aportar conhecimento para as empresas de diversas formas diferentes, né? Então, a gente tem programas, cursos mesmo, né? Tu me perguntasse antes dos gaps, né, que a gente enxerga nessa cadeia. E eu te diria assim, esses gaps eles são um pouco diferentes dependendo do porte das empresas que a gente trabalha. E não difere muito do restante do mercado, né, das empresas no Brasil, mais ou menos seguem isso. Então, quando a gente olha para negócios pequenos, normalmente o que a gente vê é uma necessidade de ferramentas de gestão mesmo, modelos de gestão, né? Então, você ter um bom planejamento estratégico, você saber executar essa estratégia, você saber controlar essa estratégia, ter uma boa gestão da rotina, uma boa gestão da melhoria, processos de padronização, etc. e tal. Então, isso é uma das questões, né? As empresas maiores normalmente já dominam um pouco mais isso. Depois tem um outro gap que é, no caso dessa cadeia da construção enorme, que a gente tenta focar mais nele, que é a da inovação propriamente dita, né? Então, a gente não oferece para o mercado a inovação pronta, né? Não é assim, uma empresa chega lá para o tijolo hoje e diz, olha, eu preciso inovar aqui num produto, cria para mim um produto novo. Não é isso que a gente faz. O nosso objetivo é como é que eu desenvolvo as capacidades dessa empresa para que ela inove sozinha. Nós não somos profundos especialistas no mercado imobiliário nem da construção civil. A gente, né, trabalha com isso, entende um pouco do assunto, mas a gente é especialista em gestão de inovação, né?
Então, a gente consegue alcançar as ferramentas e mirar nas capacidades. Quando a gente fala de capacidades, é um pouco diferente de só capacitar as pessoas, né? Uma empresa, para desenvolver uma determinada capacidade, ela precisa mexer na sua cultura, ela precisa criar processos adequados, né? E praticar isso com o tempo. É que nem andar de bicicleta, né? Convenhamos que não é fácil, né? Essa prática, esse exercício, né, que é moldado, vamos dizer assim, né, por conhecimento, por métodos, etc. e tal, é que vai gerando a musculatura, né, da empresa trabalhar com isso. A gente normalmente faz essa metáfora no tijolo, né? Assim, o tijolo é a academia de ginástica que a gente oferece para a cadeia da construção civil para desenvolver a musculatura de inovação. Né? Então, o cara participando lá dentro, né, se inserindo nisso, ele vai com o tempo desenvolvendo essa musculatura. Eu não posso desenvolver a musculatura pelo... Né? Sim, não dá para só pagar a mensalidade da academia, tem que ir malhar. Exatamente. Né? Que nem um cliente nosso disse, eu aluguei aquele imóvel para aquelas academias que o pessoal paga para não ir. Aí eu, como assim? Não, aquelas academias baratinhas, paga 20, 30 pila por mês, aí não precisa ir, né? Tá pagando, já tá fazendo alguma coisa, então não tá o peso na consciência tão... Exatamente. Mas assim, então um pilar é o conhecimento, quais são os outros? Então, o segundo pilar é de conexão. Conexão. Porque dentro desse tema de inovação, essa diversidade de pontos de vista, ela é muito importante, né? Para a gente... Eu vou dar um exemplo aqui, aproveitar um exemplo rápido. Né? Tem o Henry Ford, por exemplo. Né? Vamos pegar o Henry Ford. A ideia do Henry Ford de construir uma linha de montagem de carros partiu de uma visita que ele fez num abatedouro de gado. O que aconteceu? Ele foi visitar o abatedouro de gado e ele viu que na entrada do abatedouro, né, tinha um sujeito que começava a fazer os primeiros cortes, tirar o couro, etc. e tal. E aí passava por uma segunda célula que fazia mais uns cortes, até que chegava lá no final, estava só a ossada, né, que ia ser, enfim, ia tomar um outro caminho. Ele olhou aquele processo de desmonte, né, e ele disse, eu posso fazer o contrário com um carro, né, ter células de trabalho, onde cada um daí, ele não precisa conhecer o todo, ele precisa ser especialista só naquela atividade específica dele, e eu vou conseguir dar volume para isso, né, e tendo volume eu vou conseguir vender várias unidades, etc. E aí vem todo o conceito de... Né? Então, essa questão de você ser capaz de olhar para um outro, né, uma outra indústria, um outro negócio completamente diferente, mas se apropriar daquela ideia para aplicar no seu, ela é fundamental. Isso me lembra aquele famoso discurso do Steve Jobs em Stanford, onde ele foi paraninfo de uma turma e até fez uma brincadeira que ele não chegou a se formar, né, em nenhuma faculdade, embora ele tenha sido aluno ouvinte de Stanford. Ele falou aquela questão de saber ligar os pontos. Exatamente. Né, que ele gostava, ele tinha essa paixão por design, ia nas aulas tinha uma cadeira lá nos Estados Unidos, e como os americanos estudam tudo que é tipo de coisa, olha que loucura, tinha uma cadeira em Stanford para ensinar ou estudar os diferentes tipos de caligrafia que existiam, né? As diferentes letras, né? E ele, quando foi desenvolver lá na frente o computador dele, o software dele, criou aquilo que foi copiado ali, tem aquela briga com o Bill Gates. Exato. Mas que foi uma grande revolução, eu lembro, né, de tu apertar um botãozinho e poder escolher a letra. Exatamente. Tu estava ali confinado à máquina de escrever, né, ou a um tipo de letra específico, e ele fala muito essa questão de saber ligar os pontos, que é justamente a conexão que vocês pretendem gerar lá dentro, e desse esse exemplo magistral aí que eu desconhecia por completo, mas que faz todo sentido, né? Tu vê, ele olhou o desmonte e pensou, não, eu posso fazer a mesma coisa ao contrário, é sensacional. Né? Olha, a gente podia passar a manhã inteira aqui com casos desse tipo. Sim. E qual é o terceiro pilar? E aí o terceiro pilar, na verdade, é um resultado disso, que são negócios. Né? Quer dizer, à medida que você consegue, ainda do ponto de vista de conexão, eu acho que a gente pode dizer o seguinte, né, que a gente pode gerar conexão dentro da própria empresa, fazer as pessoas se oxigenarem, conversarem mais, olhar para fora, etc. e tal.
E a gente pode fazer conexão entre empresas. Para quê? Para enxergar oportunidades de negócio, né? Porque às vezes eu tenho uma determinada capacidade, não precisa ser nem meu produto, né? Eu posso ter uma determinada capacidade de fazer alguma coisa que outra empresa da minha cadeia precisa. Vou te dar um exemplo que eu vi lá no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Eles têm uma cadeia lá que atende a indústria aeroespacial, né? Principalmente a aeronáutica, tem a Embraer lá, etc. e tal. Então, você tinha lá uma empresa que produzia trens de pouso, né? Os caras são especializados em trem de pouso de avião. Mas eles têm todo um know-how de como é que faz usinagem de alta precisão, de alumínios especiais, materiais especiais, né? Então, no momento que ele descobre, né, outra finalidade para aquela técnica. Exatamente, né? Ele pode abrir né, spin-off. Ele já tem aquela competência, ele pode criar. Claro. Então, essas coisas é que a gente vai estimulando, né, através de encontros, de workshops, nos próprios treinamentos, né? A gente tem um toque mensal lá, né, que é um encontro que todo mundo vai ter uma temática, mas a gente estimula essa troca. Justamente assim, ó, eu ia fazer uma pergunta agora, que antes de fazer ela, vou fazer uma observação que o Leonardo não está aqui à toa. A São Vicente acredita no projeto, nós nos integramos ao ecossistema agora, né, e convidamos a quem estiver nos assistindo e for do setor a participar junto. Muito bem-vindos. E a gente está começando agora, então eu vou fazer uma pergunta que eu já vi um pouco a apresentação, mas sigo curioso, então nós vamos aqui, eu e os telespectadores, os espectadores, conhecer junto. Como é que essa academia, tu dissesse, né? A gente não faz inovação, a gente dá academia. Né? Exatamente. Aí na academia a gente já sabe como é que é, tem aqueles pesos ali, a gente tem ali, faz aqueles exercícios e tal. Como é que é a academia do tijolo? Como é que ela é a rotina dela? Então, quando tu chega numa academia, o que o professor faz? Né? Na primeira, ele vai fazer uma conversa contigo, uma avaliação, né? Para ver como é que tu tá, quais estão as tuas necessidades. Então, assim, quando uma empresa ingressa, né, como associada do tijolo, ela vai passar primeiro por um onboarding, que no fundo é uma espécie de boas-vindas. O meu é dia 12. Perfeito. Mostrar um pouco né, com mais detalhes, assim, que é aquela apresentação inicial que alguém da academia vai te fazer, mostrar o que tem ali. Tal. Muito legal. Depois vai ter um diagnóstico que a gente desenvolveu, a gente chama de SCAN, é um diagnóstico que ele passa por algumas dimensões importantes para a inovação. Então a gente olha a estratégia, olha a questão mais assim de estrutura organizacional, de processos. A gente dá uma ênfase muito forte para as pessoas, porque isso, ao longo da minha experiência com inovação, eu acabei descobrindo que trabalhar com o desenvolvimento de competências da liderança, principalmente, né, e depois do restante das pessoas, tem um papel assim, praticamente 90% do trabalho, né? Muito mais do que método e ferramenta, né? Sim. Porque, enfim, não funciona se a gente não mexe em tudo isso. E então a gente olha para isso tudo, a partir desse resultado do SCAN, a gente faz uma conversa junto com a empresa, a gente vai enxergar ali algumas necessidades, né? Então dali já saem algumas recomendações. Que legal. Né? Olha, dá para trabalhar nisso, dá para trabalhar naquilo. Tal. E quem é o grupo que faz essa análise da empresa? Quantas pessoas participam? Como é que funciona? Bom, eu normalmente conduzo, né? Eu faço a condução do ponto de vista da Amlab. Que legal. Da empresa, normalmente a gente pede para participar, vamos dizer assim, a alta gestão, né? Quem toma a decisão na organização. Certo. Porque já é um momento de se criar uma coisa importante, né, de alinhamento entre todos. Qual a percepção que todos têm a respeito daqueles assuntos que a gente vai conversar? Certo. Como a gente vai fazendo vai construindo a resposta juntos, a gente já começa a identificar, né? Por que o fulano acha que a gente é extremamente inovador, enquanto o outro acha que a gente não é nada inovador? Sim. Vamos entender por que um, né, acha uma coisa, o outro acha outra. Só isso já é um tremendo ganho de alinhamento entre todos. Né? Verdade. E aí a gente começa a enxergar as oportunidades, né? Onde é que a gente pode trabalhar mais. A gente vai fazer um segundo momento de devolutiva, daí vem essas sugestões todas que a gente prepara.
E aí existe uma espécie de trilha, vamos dizer assim, inicial, que a gente, de certa forma, oferece para todos. Né? Então, existe um programa que a gente conduz durante o ano, com capacitações. A gente vai falar de gestão de inovação, a gente vai falar de liderança, a gente vai falar de métodos de inovação. Então, esse programa está dentro, né, desse pacote. Quando chega mais para o final dessa jornada, a empresa já está, né, já começou a se estruturar, desenvolver ações, etc. e tal. Aí a gente começa a ter alguns outros programas que são mais específicos. Né? E aí, então, são programas que, vamos dizer assim, tem um custo extra para o participante, mas com um desconto importante pelo fato dele ser associado. Certo. Porque aí a gente consegue viabilizar esses programas oferecendo isso também para o mercado externo. Né? Então, existe essa possibilidade. E mais adiante o apoio da própria Lab. Né? Diz, agora eu quero criar um programa então, interno aqui específico, porque aí você começa a entrar não existe assim um cobertor único para todo mundo. Sim. Né? A gente não consegue desenvolver um programa de inovação que você copia em várias empresas Sim. igual. Cada um vai ter o seu, né, as suas características. Então, mais lá para frente, a criação disso, de fato, assim, precisa de uma atenção específica. Daí, né? Sim. Aí a Lab atende nesse sentido. Sim. É uma espécie de associativismo. Sim. Né? Mas, como a gente já falou, é um associativismo extramuros, assim, né? Porque ele mistura, congrega diversas áreas. Diversas áreas. E também é um associativismo 100% financiado pela iniciativa privada, ou vocês têm algum tipo de recurso público? Não, é completamente financiado pela iniciativa privada. Todo o recurso que o tijolo usa hoje vem dos associados e desses produtos, né, que são um pouco da Unlab, que financia um pouco disso com serviços, né, para o mercado também, mas é completamente privado, não tem nenhuma participação pública. Isso eu acho assim, bastante interessante, porque nas entidades de classe, o que a gente encontra normalmente são a defesa daqueles interesses setoriais ali, né? Mas muito pouco se fala em termos de formação das pessoas, né? E isso aí é fundamental, né? Eu te pergunto assim, esse ecossistema da Unlab, Caldeira, Tijolo, o que vocês... o que tu acha que isso representa para a cidade assim, de Porto Alegre? Um tremendo impacto, né? Porque o Caldeira por si só, né, já hoje tem um impacto gigante em toda aquela região ali do Quarto Distrito. Né? E quantas pessoas circulam diariamente? São 2.000 pessoas por dia. A mais do que... Antes aquele prédio estava fechado? Estava praticamente... No passado tinha acho que era uma operadora de um call center, então era praticamente pouco movimento ali. Então já tem vários investimentos, né, empreendimentos que estão sendo atraídos para aquela região. O Caldeira também já está fazendo movimentos de expansão. Já não existe mais espaço no Caldeira. Se você quiser hoje lá, eu quero uma sala no Caldeira, não vai conseguir. Não tem mais. Não tem conseguido, está completamente lotado. Que legal. Hein? Então já está se fazendo esse trabalho de pensar na expansão. Né? Existe uma área da Prefeitura de Porto Alegre que vai dar uma atenção para o Quarto Distrito, que também vai se estabelecer ali. Né? Então, assim, só desse ponto de vista a região está crescendo. Por outro lado, a gente está vendo várias iniciativas, né, das empresas que estão dentro do Caldeira. E no caso do tijolo, né, que é focado na construção civil, a gente também começa a ver. Né, o tijolo existe há 2 anos, né, no formato que ele tem hoje. Quantas empresas associadas tem ao tijolo hoje? Hoje no tijolo são 40. 40 torno de 40. Destas 40 empresas nesses 2 anos, a gente já tem aí algumas, no mínimo uma meia dúzia, que já começou a desenvolver trabalhos internos, né, criou uma equipe de inovação, já tem um gestor de inovação, estão, enfim, né, fazendo algumas ações já nesse sentido, querem criar coisas novas. Já existem conexões que surgiram ali com startups, né, que é uma parte do trabalho de conexão também. Como é que funciona essa questão com as startups, assim?
Pode falar de alguma solução que tenha sido criada já, dessa conexão com uma startup? Olha, o que a gente faz ali, né, para as startups? Aliás, o início da Unlab, quando a Unlab foi fundada, a ideia da Unlab era trabalhar com investimento em startups. E atualmente a gente observa... Como um fundo, assim? Como se fosse um fundo. Hoje o que a gente observa é que as startups, elas estão... E aí se fazia muito antigamente, a gente falava de programas de aceleração, então você aportava também know-how, né, de incentivo para essas startups, etc. e tal. O que a gente faz no tijolo? A gente mira, primeiro, em startups que já são mais maduras. Então não é uma pessoa que está com PowerPoint, né, com uma ideia e quer transformar aquilo num negócio. É alguém que já testou o seu produto, né, o seu serviço, já tem alguns clientes, já tem um CNPJ, e isso já está rodando, e o que ele está precisando? E que é a necessidade da maioria das startups do país. Ele está precisando de cliente. Claro. Né? Ele precisa crescer. Então, o que a gente faz hoje é basicamente assim. O nosso programa, né, ele mira em identificar necessidades da nossa cadeia. Então, a gente fez, por exemplo, uma primeira rodada foi com as imobiliárias, pensando no processo de compra e venda de imóveis novos, na compra e venda de mercado secundário, a questão toda de aluguéis também, né? Então, quais eram as dores que existiam ali? E aí, com base nessas dores, a gente faz uma chamada no mercado para startups a nível nacional, né? Quem são as empresas que conseguem solucionar essas dores? As startups vão lá, se cadastram na nossa base do tijolo, a gente faz uma seleção para... Né? Às vezes tem coisas que são ali, não faz muito sentido, né? Sim. Ou uma startup que ainda não está tracionando, né, adequadamente, enfim. A gente faz uma curadoria daquilo ali e aí a gente oferece, né, os pitches dessas startups para aquele grupo, né, que trabalhou com os insights. Então, ali começam a aparecer oportunidades, né? Um meio de pagamento novo, uma forma diferente de tratar uma questão interna. Isso é outra coisa importante, sabe? Muitas empresas, quando olham para a inovação, pensam em produto somente. E inovação é um negócio que tu pode inovar na tua área de contabilidade, tu pode inovar na forma como tu faz contrato, tu pode... Existe um leque enorme de opções para se inovar. Para ganhar produtividade. Para ganhar produtividade, reduzir custos, enfim. Então, isso aparece muito. Né? Diminuir atritos, etc. E tal. A gente fez uma segunda rodada falando sobre administração de condomínios, né? Então também startups que ajudam esse trabalho, e a gente está mirando para esse ano alguma coisa mais voltada para a construção, porque a gente ainda não fez nada para a construção. Então, todo ano tem uma temática nova, né? A gente vai conversando com o pessoal da nossa base, vão vendo o que está mais emergente, assim, quais são as necessidades mais urgentes, e aí a gente propõe, né, o programa. Cada ano faz uma rodada, né, e assim a gente vai... Então já tem várias empresas ali que fizeram negócios com startups, enfim, né, estão desenvolvendo seus negócios a partir daí. Que bacana, não, muito interessante. Olha, e o próprio Caldeira, né, e o tijolo, esse processo já é um negócio de real estate, né? Porque é inovação, também. Mas é uma inovação que tem que ser operada no espaço físico, né? E acabou entrando nesse processo de vitalização. Exatamente. Mas, Leonardo, eu te agradeço aqui a presença. Foi um prazer. E passo a tua palavra, assim, para tuas considerações finais, convidar o pessoal aí para ser cliente do Tijolo e estudar lá no Tijolo. Como é que faz para contatar vocês? Onde é que vocês estão instalados? Perfeito. Então, o Tijolo está instalado na entrada do Campus Caldeira. Caldeira tem duas entradas. Uma entrada que fica pela Travessa São José, que é a entrada principal, e tem uma outra entrada que fica na Frederico Mendes, praticamente em frente ao DC Navegantes. E nós temos uma sala ali, né, junto já na rua mesmo, ali na avenida. Então, é fácil de localizar. Nós temos o nosso site, né, que é www.tijolo.com.br. Através daquele site você consegue entrar em contato, né, com o nosso pessoal.
ou diretamente comigo também, né? Ou com o Fred ou com o Bruno, quem conhecidos aí na praça, né? Conhecidos, a gente também, evidentemente, que vai ter o maior prazer de receber e apresentar e mostrar o Tijolo Hub para o pessoal. A gente espera que esse movimento cresça, né? Nós já estamos expandindo isso para outras praças também. Então, a gente está vendo o resultado disso acontecer. Sim. A gente acha que vai causar o impacto que a gente espera. Tem um hub de inovação nascendo lá em Pelotas também, né? Acho que vocês estão envolvidos lá com o pessoal do Tateable, né? Exatamente. O Cláudio lá, presidente do Sinduscom, né? Exatamente. E eu acho que uma questão que acabou me passando, mas eu acho que é bem legal a gente comentar também, um aspecto cultural envolvendo o Instituto Caldeira, que é a memória dos nossos grandes empreendedores. Sem dúvida né? alguma. Então aqui eu vejo, né, a gente estuda a gurizada, a gente no colégio, a história de muitos políticos, né, homens públicos, mas muito pouco se fala dos empreendedores. Sim, pessoas que revolucionaram, né, a cidade. E convenhamos, das pessoas que geraram emprego, que geraram riqueza. Quer dizer, o AJ não tinha energia elétrica, ele foi lá e inovou, o risco é dele, né? E o ganho é da comunidade. Então, eu acho que o Instituto Caldeira tem essa feliz possibilidade, né, de resgatar a memória de um grande empreendedor e que a comunidade, enfim, tem acesso a essas informações. Tem um museu, tem, né, o memorial da J. Renner. O memorial da J. Renner, a Caldeira está lá, né, então também recomendo a todos que vão lá conhecer. Né? Não sei se tem algum outro memorial de empreendedor no Rio Grande do Sul ou em Porto Alegre, porque tem do Júlio de Castilhos, tem do Prestes, tem agora de empreendedores, né, que fazem muito mais para a sociedade do que muitas vezes os próprios políticos. Né? Então fica esse recado aí também. Agradeço muito, obviamente, o nosso convidado Leonardo, mas especialmente vocês que estão aqui nos acompanhando. Foi um prazer, então, reiniciar o nosso projeto com a segunda temporada do Happy Hour do Café Imobiliário, com a grande presença do Leonardo Comparse, e aguardem os próximos episódios. Né? Isso aí, até logo. Maravilha, até logo. Obrigado, Leonardo. Obrigado. Tchau, tchau.